The Song of the Birds é uma animação curta estrelada pela Aldrin, mais conhecido como a Pequena Aldrin, ou um título brasileiro Tininha, que foi uma animação que foi considerada banida nas mídias, nos DVDs, por ter sido considerado meio sombrio. Oi, eu sou Milton Lopes e hoje eu vou falar de um curta, é claro, chamado The Song of the Birds, que aliás é o Pequeno Aldrin, aqui no meu quadro do meu canal, Desenhos Sombrios, é claro. Que eu já falei sobre o curtas do Tom e Jerry, já falei sobre o curtas. E eu tô sugerindo vocês entrarem no canal da Imaginaga, que apesar disso, ela que comenta vídeos, desenhos animados sombrios e bizarros, e também o desenhos piores, que são muito horríveis, é claro. Eu aconselho que vocês entrem no canal dela, que é muito bom, é claro. E agora vamos falar no dica de um curta-metragem chamado The Song of the Birds. Bom, o The Song of the Birds, que apesar disso, vamos falar um pouquinho. É um desenho animado, sim, que eu vou falar bem antes. É de uma personagem estrelada pela personagem Little Aldrin, que aliás, a Pequena Aldrin, ou conhecido no Brasil como Tininha, que é feito como se fosse, na verdade, a prima da Luluzinha, claro, é como se fosse a prima da Luluzinha, uma concorrente. E ela fazia parte do Noveton, que apesar de tudo é a mesma empresa que produziu o Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, que vou falar dos curtas do Gasparzinho, que tem um outro que eu considerei que foi considerado sombrio. Então, a pequena Tininha, aliás, a pequena Aldrin, que eu posso dizer, a Tininha, ela teve vários curtas que mostravam sobre o que ela fazia, o que ela aprontava, que sempre mostravam coisas importantes da vida, como por exemplo, não ficar comendo doces. Ela também mostra ela brincando com o seu cachorrinho, tudo. E teve aquele episódio que era meio tenso, que era quando ela era apaixonada por doce, que só queria verduras, que ela não queria verduras, é claro. Porém, ela acabou tendo um pesadelo que ela estava sendo seguido por um saco de doce. É claro que esse episódio eu achava meio sombrio, assim, meio assustador. Mas falando desses curtos do Tininha, tem um outro episódio que também que ela pede para que não chovesse mais, que ela ficou com raiva porque não podia brincar, porque a chuva atrapalhou tudo. E ela faz um desejo que nunca mais chovesse e tudo isso acabou chovendo. Bom, mas apesar de tudo, o Homem da Chuva a chover, depois que ouviu a história, é claro, ela ficou arrependida, é claro, que apesar disso a Tininha, ela sempre se mete em confusões assim. Além dela, tem um outro personagem que é a tia Petúnia, que é aquela empregada, que é muito semelhante àquela personagem a dona do Tom e Jerry, é claro, que ela foi inspirada naquela atriz daquele filme O Vento Levou, no qual ela trabalhou naquele filme. E também o filme que eu assisti também. E também tem o seu cachorrinho, é claro, o seu cãozinho, é claro, que é o cachorro da Andrew. Mas falando desse episódio, com certezas, mas agora eu vou falar desse episódio que eu resolvi comentar, já que eu falei muito sobre a Aldrin, a pequena Aldrin, que apesar de os desenhos dela sempre são exibidos no Tomcast, é claro, sempre são exibidos no Tomcast com forma remasterizada. Mas eu vou falar desse curta que é chamado Song of the Birds, que é um curta que é lançado em 1949, é claro, e ele na verdade é um remake de um outro curta que tem o mesmo nome, The Song of the Birds, que é da década de 30, claro, que foi feito 11 anos atrás, em 1938, que é feito pelo Max Fleischer, claro, que o roteiro é o mesmo, só que a história é o menino que fica brincando
com sua espingarda. Mas então, como que é a história desse filme? Por que esse filme foi banido? Bom, a história desse filme começa com a personagem Tininha, claro, que é a Andrew, brincando com a sua arma de brinquedo que saca rolhas, que acaba disparando, brincando, atingindo uma panela que é amarrada pelo rabo do cachorro e depois atingindo o relógio Coco, que mais tarde o relógio Coco aparece com a armadura para se defender da arma de rolha, claro. Porém, essa arma que a Tininha usa é uma arma de rolha, não era uma arma que ia atingir bala de verdade, mas pode atingir bala de verdade. E logo ela faz uma brincadeira com a tia Petúnia, quando ela coloca um tomate na cabeça da tia Petúnia. E aí dá um tiro no tomate, acerta o tomate. E a tia Petúnia leva um susto achando que era o sangue, é claro, e quase matando a tia Petúnia do coração, é claro. E aí a tia Petúnia descobre que foi tudo armação de Tininha, é claro. Ela fica furiosa com a Tininha, mandando a Tininha parar, ficar usando essa arma que vai machucar alguém. E mandou se livrar dessa arma, porque essa arma pode acabar acertando alguém. E Tininha, muito arrogante, é claro, não querendo ouvir o conselho da tia, que só queria brincar. E aí logo ela acaba atingindo a arma diretamente no esquilo, é claro, no nós do esquilo. Que apesar que uma arma de rolinhas, que é de rolhas, daquelas de atirar, acabou acertando o nós, e que apesar que como se fosse uma bala de verdade. Desenho animado é assim mesmo, é claro que tudo é possível no desenho animado, mas foi uma bala de rolha, claro. E tanto que foi que aconteceu. Que aí o esquilo saiu correndo, é claro, quando ficou bravo com a Tininha por ter acertado a noz dele, é claro. E aí entrou para dentro da casa e acabou trancando dentro da casa para se proteger da bala. Aí muda a cena seguinte, é claro. Aparece a mãe pássaro, o filhinho pássaro, que ficou. Que está ensinando o seu filho a voar, na verdade, e logo depois ela ensina o seu filho a voar, o seu bebê filhote a voar, porém o filhote não consegue voar e acabou quase caindo, é claro, caindo, e a sua mãe resolveu ajudar a ensiná-lo a voar. Que aí logo quando ele conseguiu, quase tentou voar, ele conseguiu, é claro, que essa foi uma cena muito emocionante. Porém, a Tininha, então, ela observa o passarinho voando sozinha, é claro, sem a ajuda da mãe. Ela atira no passarinho, até que no momento acaba acertando o passarinho. Aí no começo a Tininha achou, achei, acertei o passarinho. Aí o passarinho cai no chão, morto, é claro, cai morto no chão depois do tiro. Aí a mamãe pássaro vê o seu filhote caído no chão. E aí ela pensa assim que o seu filhote estava cansado, exausto de ter voado, e ela dá comida, ela dá uma minhoca para o seu filhote. Olha só essa cena, claro, essa cena foi muito triste vendo essa aí, que foi muito bem comparado naquele desenho animado do Bambi, é claro. Quem se lembra do desenho do Bambi? Da morte da mãe do Bambi, é claro, quando o Bambi chorou quando a sua mãe foi morta pelos caçadores. Todo mundo chorou naquela cena da mãe do Bambi, é claro. Só que a cena não era mostrada, mas só de imaginar como foi a morte fatal dela, assim, a tristeza dela, assim. Pois é, já que o The Song of the Birds também foi muito bem comparado, só que diferente, é claro, desta vez a sua mamãe perdendo o seu filhote. Aí quando a mãe ela vê que seu filho não está acordado, ela vê o pulso do seu filhote, descobre que seu filho acabou não tá mais vivo assim, e a mãe chora com a morte do seu bebê, e a Audrey ela começa a ficar branca assim, pálida, e vê que ela matou seu filhote, se sentindo culpada, é claro, e sai correndo para dentro de casa e se esconde debaixo da cama, se sentindo culpado por ter tirado seu filhote. Oh boy!
I, I killed him. Logo na cena seguinte aparece aquela cena do velório, é claro. A cena do velório, a mãe velando o corpo do seu filhote numa folha, é claro. E aparece os outros pássaros velando o corpo e estavam cercados de corvos, assim. A cena é considerado muito triste e meio pesada, é claro. Só de eu ver nessa cena, é claro, eu era criança, é claro, eu tinha minhas maldades, assim, como eu era criança, eu era arteiro, é claro, eu sempre usava estilingue para tirar os passarinhos, mas assim, mas só de ver essa cena, assim, eu fiquei triste, assim, nossa, que situação. E aí, por causa disso, eu parei de matar passarinho com estilingue, é claro, eu era uma criança, é claro. E aí, só de imaginar que isso aí não é uma coisa muito boa, assim, que matar passarinho é triste, assim. Isso seria um bom conselho para as crianças. Só que apesar disso, essa cena foi considerada meio pesada para as crianças, é claro. Tanto que foi aquela cena dos pássaros velando o corpo daquele bebê pássaro, a mamãe chorando pela morte do seu filho, do seu filhote. Tinha o esquilo chorando e tinha a mamãe coelho chorando, é claro, sentindo a dor da mãe. E quando foi o seu filhote coelho dormindo, e ela abraça o seu coelhinho, beijando ele assim, ó. Nossa, e o coelhinho. E é muito triste, é claro, essa cena, é claro, muito triste, só de imaginar. E a Audrey também chorando, se sentindo culpado, fazendo oração, falando assim: olha, Deus, me desculpe, eu não queria, pobre passarinho, chorando e falando a palavra Jesus, é claro, Jesus, que é Jesus, que é na dublagem, na voz original, mencionou Jesus no desenho animado, já que na dublagem brasileira falava pobre passarinho, mas ela falou a palavra Jesus. E aí muda a cena, é claro, de uma lua triste e a nuvem tampando o rosto da lua e chovendo, é claro, uma chuva, é claro, caindo em direção, indo, molhando os pássaros. É aí, e a câmera começa a focar na cara do passarinho que está morto, esse passarinho bebê que está morto, e logo acaba acordando, é claro, assim, e vê um galo na cabeça, porque a bala que atingiu o passarinho bebê era uma bala de rolha, claro, é uma bala de rolha que não seria capaz de machucar, mas na vida real poderia matar assim, porque é desenho animado, poderia matar assim, pelo tamanho da bala, claro que poderia matar o passarinho. Aí o passarinho acorda para sua mãe e a sua mãe fica contente, descobre que seu filho não morreu, que só estava inconsciente, estava vivo. Aí todos os passarinhos ficaram contentes, a Aula descobre que o passarinho não morreu, que apenas ficou inconsciente. E aí logo depois ela resolve ir atrás dos passarinhos, pedir desculpa, é claro, segurando uma arma. E os pássaros ficaram com medo da Audrey, né? Elas ficaram com medo da Audrey, porque achando que a Audrey ia atirar neles, que descobre que ela foi responsável. E a Audrey pede desculpa, fala assim, não, não, não. E ela quebra a arma, assim, quebra todinho. A arma, que é aquela espingarda de brinquedo, ela quebra, que ele não quer mais saber. E aí ela dá um alpiste para os passarinhos para querer fazer as pazes com ele, mas os passarinhos não queriam, é claro, não queriam saber dela, ficaram com medo dela. E aí a Audrey, muito triste, ela vai embora, é claro, se sentindo culpada, porém o passarinho que ficou sabendo que ela está arrependida, que ela se sentiu muito mal, ela vai atrás da Audrey e aí perdoa a Audrey, é claro, e os dois acabam ficando amigos. E os outros pássaros também perdoam ela e ficam amigos. E o episódio termina da Audrey dando um alpiste pro passarinho, é claro. Aí terminou o curta. Pois é, e apesar desse curta, quando eu assistia esse desenho animado, eu assisti foi através do VHS que eu tinha do Super Mouse, é claro, eu tinha em versão dublada. Só de imaginar que esse desenho é muito sombrio. Então, o que você achou desse curta? Você achou esse curta sombrio, pesado? O que você achou? Falou, até!